Amém, glória a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, quero deixar um texto da palavra de Deus nessa noite aos irmãos. Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 20, livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 20. Nos diz assim a palavra do Senhor: assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direita as buzinas que tocavam, e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. Versículo 21 para finalizar. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Amém e amém. Queridos irmãos, texto bastante conhecido pela igreja, através de louvores e até mesmo em seu principal, a palavra de Deus, onde o texto nos traz a história no período dos juízes, depois que Débora havia sido juiz por um período de 40 anos, o povo de Deus havia se distanciado da presença do Senhor, de maneira que o texto bíblico diz que um exército inimigo, que eram os midianitas, havia se alinhado com alguns outros inimigos de Israel para pelejarem contra a nação de Deus. Nesse período, a história bíblica nos afirma dizendo que depois do povo haver se distanciado, o povo vai estar clamando a Deus por misericórdia. Nesse período, a Bíblia nos diz que um profeta irá ser levantado no meio do arraial para dizer que Deus, assim como havia dado livramento ao povo quando estava no Egito, sendo escravo, era esse mesmo Deus que daria o livramento e não permitiria que esse povo sofresse nas mãos dos midianitas. Ora, o texto diz que o profeta, depois de haver se levantado, trazido essa mensagem, o povo começará a clamar a Deus, pedindo uma intervenção divina, de maneira que Deus vai se atentar para o clamor em que eles estão fazendo, pois os amonitas haviam invadido Israel, tinha tomado todas as suas coisas, plantações, bois, de maneira que no meio desse cenário vai aparecer um homem por nome de Gideão. E o texto bíblico no versículo de número 11, do capítulo de número 6,
Nos diz a história bíblica que Gideão estava malhando trigo dentro do lagar. Ambiente esse que era impróprio, que não era para se malhar trigo, mas sim pisar sobre as uvas para extrair o fruto da vide. Gideão estava pisando sobre o trigo, e deixa eu te falar, dentro do lagar ele estava escondido, para que o adversário não viesse, colocasse as mãos sobre ele e o levasse para ser escravo ou até mesmo ser morto. Mas quando o anjo aparece a Gideão, e observe aqui, que a expressão anjo aqui é com a letra maiúscula, e nós sabemos pela teologia que quando o texto apresenta anjo com a letra maiúscula, nós chamamos de teofania, que é quando Deus se apresenta ou se manifesta através de algo. Gideão malhando trigo no lagar, vai ter uma saudação que nunca ele tinha ouvido antes. Quando a saudação foi a seguinte expressão, quando o anjo disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Quando ele escuta essas palavras, ele vai entender e interpretar que não é simplesmente uma visita qualquer, mas é uma visita diferente. Por quê? Porque Gideão interpretou que a visita que ele estava tendo e a saudação que ele estava ouvindo, ninguém poderia dar senão o próprio Deus. Dentro do lagar, Gideão está escondido, está se escondendo, porque ele não queria ser presa fácil ao adversário. Mas só que naquele dia, quem decide se apresentar a ele, a tirá-lo de dentro do lagar, a fazer ser um líder no meio do povo de Deus, foi o próprio Deus que decidiu fazer isso. Não entendi, então deixa eu te informar uma coisa. Tem hora que a gente quer se esconder de alguns chamados que Deus tem para a nossa vida, porque nós temos medo de enfrentar aquilo que Deus nos chamou para pelejar. Só que Deus está falando com alguém aqui dizendo: você é valoroso. Pode até mesmo se esconder, entrar em um ambiente que você diga: daqui ninguém me tira, eu não aceito a chamada que Deus está me dando. Mas Deus está dizendo para você aqui: sou eu hoje que estou visitando e dizendo que aquilo que separei para a tua vida, para você exercer, e a posição que eu selecionei para te dar, sou eu mesmo que vou fazer um encontro acontecer entre mim e você, para que você vá fazer aquilo que eu separei para a tua vida. Gideão, depois de ouvir a saudação do anjo, ele diz: ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que estar acontecendo essas coisas se o Senhor é conosco? Por que o pesar da mão do adversário sobre as nossas vidas, se tu estás dizendo que é conosco? Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Tem hora que o pesar da mão do adversário sobre as nossas vidas vai fazer com que o nosso pensamento eleve-se a dizer que Deus não está conosco e nem está do nosso lado. Mas tem hora que Deus permite algumas coisas acontecerem para que Ele marque este encontro, para causar uma intimidade entre você e Ele. Oh glória a Deus. Quem sabe o pesar da mão dEle,
tem feito você quebrar a aliança que Ele tem feito contigo, mas Ele está dizendo: pesada a mão, não vai quebrar a aliança que eu tenho com você. É simplesmente esse pesada a mão que você vai entender que eu vou me manifestar para dizer: eu estou permitindo, mas eu também estarei agindo. Eu vou repetir isso daqui: estou permitindo pesada a mão, mas também estarei agindo por tua vida. Oh, glória a Deus, estarei agindo pela tua causa. E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram. Gideão estava dizendo: os nossos pais nos contavam que tu eras maravilhoso e que o Senhor é quem fazia. Mas só que Deus chega através dessa teofania para dizer: Gideão, chegou a hora de eu te levantar. Você vai ter que liderar o povo. E digo mais, Gideão, não se preocupe, porque não te matarão, eu pouparei a tua vida. Está entendendo esse mistério aqui? As provações tem hora que vem e te leva a entender e interpretar que você vai morrer. Mas eu vim para te dizer nesta noite que o Deus de maravilha, aquele que permitiu a prova no passado, aquele que permitiu o vento soprar no passado, aquele que permitiu a enfermidade te tocar no passado. E digo mais: se a prova do passado não te derrubou, se o vento do passado que soprou e não te abateu, se a enfermidade não te derrubou, não é o vento do presente que vai te derrubar, não é a enfermidade do presente que te para, mas Deus está dizendo: é por causa dela que eu me manifestarei e mostrarei que eu ainda sou Deus de maravilhas na tua vida. Gideão, quando escuta essas palavras de Deus convocando ele, versículo de número 15, ele diz: ó Senhor, eis que a minha família, escute isso, eis que a minha família é pobre. Eu sou descendente de Manassés. Como é que o Senhor vai levantar alguém pequeno? Como é que tu irás colocar alguém que não tem nome para ser líder? Mas sabe o que é que eu aprendo aqui nesse versículo? Eu aprendo que Deus, Ele é Deus do improvável. Assim como Jeremias gritou no capítulo de número 1, do versículo de número 6, dizendo que não tinha condições, que se sentia apenas uma criança, Deus se manifesta mostrando que Ele é Deus do improvável. Que isso? Eu não tenho capacidade, eu não me sinto capacitado, eu não tenho qualificações suficientes de exercer, mas Deus aparece dizendo: eu sou Deus que posso levantar você mesmo se sentindo pequeno, mesmo você sem ter qualificações suficientes. Aí eu entendo que Paulo escreveu dizendo: mas ele pega as coisas que não são e fazem-as ser. Ele pega o que é desprezível, oh glória a Deus, ele pega aquilo que não é, para confundir os sábios. Oh, eu me lembro de Davi, que alguém olhou e disse: é pequeno, ele não tem condição de lutar. Mas Davi olhou e disse: eu vou em nome do Senhor. E quem vai em nome do Senhor, a vitória é certa. O gigante tem que cair, o gigante tem que perecer, porque quem levanta, oh glória a Deus, é aquele que é o Deus do improvável. Oh glória a Deus. E o Deus do improvável estará aqui nessa noite para dizer para você:
eu ainda continuo levantando pequenos, eu ainda continuo a usar quem se sente menor nesta casa. Oh, glória a Deus. Eu me lembro de quando Jesus disse: aquele que quiser ser o maior, ele tem que considerar-se o menor. E é ele que levanta quem é pequeno. Gideão vai, obedece o que Deus tem para a vida dele, e um grande número de pessoas vai seguir a ordem de Gideão. E olhe para cá, 32 mil soldados. Até que Deus olha e diz: Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas, a fim de que se glorie orgulho de dizer: foi a minha própria mão que me livrou. E o exército adversário estava com 135 mil. E Deus dizer que 32 é muito. Até que ele diz: apregoa, dizendo: covardes e medrosos, volte. Gideão vai para o meio do exército. E quando chega lá, ele diz assim: diz o Senhor: covardes e medrosos, recua, volta. Quando os medrosos ouviram, parece que eu vejo eles dizendo: vamos aproveitar a oportunidade, vamos cair fora para nós não morrermos, vamos sair de perto de Gideão, que Gideão está doido. Tem 135 mil do outro lado, e ele dizer que 32 está muito. E agora dá um grito dizendo: recua, volta, aproveita a oportunidade para voltar. Aí o texto bíblico diz que naquele dia se levantou um grande número e caiu fora. Oh, glória a Deus. Eu aprendo uma coisa aqui: nem todo mundo que está do nosso lado tem a capacidade de pelejar conosco as nossas guerras. Nem todo mundo que está do teu lado tem a capacidade de enfrentar uma guerra com você. Mas deixa eu te falar, é Deus quem vai selecionar. Eu vou repetir: é Deus quem vai selecionar pessoas que têm de fato compromisso com Ele, que têm de fato intimidade com Ele, para estar do teu lado, para guerrear as guerras, travar contigo, dizendo: entra, mas eu entro junto contigo nessa guerra. Deus olha e diz: ainda tem muita gente. Faz descer o povo às águas, porque eu vou te mostrar quem de fato vai pelejar contigo. Gideão observa: 1000 para um lado, 5 para outro, 2000 para um lado, 10 para outro, 10.000 para um lado, 300 para outro. Deus diz: despeça esses aí, porque ficará somente 300. 300, 300. E eu vou te ensinar, Gideão, como é que se vence uma guerra. Separa a 100 aí, Gideão. Gideão separou, separa mais 100, Gideão separou. Coloca mais 100 aqui, Gideão separou. Aí Deus olhou e disse: a 100 tu dá buzina nas mãos, a outros 100 tu dá cântaros com tochas acesas, e a outros tu dá buzina nas mãos. Aí diz o texto bíblico que quando foi a meia-noite, eles foram para o exército inimigo, pleitearam uma luta. Só que antes, Gideão disse o seguinte: antes de nós atacarmos, eu vou dar um sinal para vocês, tá certo? Vocês não atacam agora, só ataca quando eu der o sinal. E qual é o sinal? Quando eu bater no meu cântaro e ser quebrado, e a
tocha ficar acesa, vocês fazem do mesmo jeito, tá certo? Tá certo. Qual é o segundo sinal? Quando eu tocar a buzina, vocês tocam. E o terceiro sinal é: quando eu erguer a espada, eu vou dar um grito dizendo: espada do Senhor e espada de Gideão. 3 lições para nós aproveitarmos aqui. Tem hora que as guerras não dá para ser enfrentada com a nossa força, mas tem hora que as guerras é enfrentada com os nossos louvores. Oh, glória a Deus, sendo tocha acesa. Oh, e é essa espada que é de Deus, ela continua acesa para te dar vitória aqui. Que pena que não deu tempo, mas eu queria falar de 4 ferramentas para se vencer uma guerra. Mas deixa eu ser rápido aqui. A primeira ferramenta é o louvor. Lembra-se de Josafá, capítulo de número 20 de 2 Crônicas, quando o rei da Síria disse: eu vou invadir lá e vou destruir tudo. Aí Josafá temeu, ficou temoroso, ficou preocupado, ficou com medo, até que o profeta se levantou e dizendo: por que vocês estão com medo? Vocês não vão pelejar essa guerra. Quem pelejará ela é o nosso Senhor, o Deus dos exércitos. E como é que vai ser a guerra? A guerra será da seguinte forma: coloca na frente cantores e eles vão cantando e eu vou confundindo o inimigo. Está entendendo isso daqui? Enquanto você vai louvando, enquanto você vai adorando, é Deus quem vai confundir, é Deus quem vai trazer confusão, é Deus quem vai derrubar o teu adversário. Terceiro, vou pular para o terceiro. É com a palavra, a espada, que a gente consegue vencer uma guerra. Lembra de Jesus? Quando foi levado para o deserto, venceu o diabo com a palavra. A Bíblia diz: porque essa palavra, ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, que vais até, oh glória, o que é que o texto bíblico diz? Até as juntas e medula. É na medula é que ela vai. Tem uns que chega e diz o seguinte: esta palavra ela corta para lá e ela corta para cá, mas eu entendo que esta palavra ela pode até cortar para lá e corta para cá. Por quê? Quando ela vai para frente, que é para lá, ela derruba o adversário. Aí quando o adversário diz: eu driblei, saí da frente, eu ataco por trás, aí a palavra ela vem para trás para te dar proteção. É a palavra que te livra. É a palavra que te livra. É esta palavra que vai te conceder vitórias. Fique de pé, por favor. O texto bíblico diz que depois de Gideão dar este grito, o exército inimigo, ao ouvir, ficou perturbado, lançava uma espada contra o seu próprio aliado. Tem muita gente, tinha 3 grupos. 3 grupos, está entendendo isso daqui? Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Não entendi, as tuas guerras você não vencerá sozinho, mas tem um trino, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, que vai pleitear esta guerra com você, que vai te dar vitória, que vai pelejar contra você. Oh, maior é quem está conosco do que quem está do outro lado. Maior quem está contigo para te dar vitória. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 5. Isaías teve uma grande visão dizendo o seguinte: eu vi um alto e sublime trono,
e os serafins sobrevoavam ao redor do trono. De maneira, aí ele diz assim, ó, de maneira que o seu séquito enchia todo o templo. Sabe o que é séquito? É quando um rei ia para uma guerra, ele vencia aquele rei, ele cortava a ponta do manto do rei adversário e costurava no seu. Sabe o que é que Isaías estava dizendo? Deus é tão vitorioso que o templo, que a igreja, está entendendo isso daqui? Você é templo, você é igreja. Deus é tão vitorioso que a igreja está cheia de vitória. Oh, glória a Deus, se é guerra ele vence, se é peleja ele vence. Oh, glória a Deus, o povo de Deus é o único povo na terra que vence uma guerra antes de lutar, porque ele é Deus de guerras. Curve a sua cabeça, eu quero orar por tua vida. Oh, glória a Deus, querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus. Nesse momento, Senhor, eu não sei quais é as guerras e lutas que teus filhos estão enfrentando, mas eu conheço o Deus que dá estratégia, o Deus que chama crente para ser vitorioso. Se for numa área familiar, se for numa área, Senhor, da saúde, eu venho te pedir agora, trabalha no seio desta casa e desta família. Se for na saúde, arranca, sana este mal aqui nesta noite. Ó Deus, se for uma área espiritual, traz o renovo aqui.